Sejam muito bem-vindos a mais um Despertar da Consciência com o Paulo Iuri. É um prazer te receber aqui para um momento de construção, um momento de evolução, um momento de a gente quebrar barreiras. O Despertar da Consciência nasce com esse objetivo, é de trazer luz justamente para iluminar caminhos que ainda estão escuros, sem nenhuma perspectiva. E trabalhamos aqui diversas áreas. E hoje, especialmente, a gente vai trabalhar a tríade. Rapaz, está muito espetacular o episódio de hoje. A gente vai trabalhar uma tríade que todo ser humano que quer viver em plenitude, quer ter sucesso, quer crescer, quer construir, ele precisa alcançar. É a tríade de primeiro você ter a consciência em Deus, seu propósito e conhecer da sua mente. Não existe um caminho melhor para você viver a plenitude de Deus sem esse trio aqui, essa tríade. E para isso, nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos, que eu trouxe os melhores dessa área para falar com vocês hoje aqui. Os melhores. E eu vou começar aqui da minha direita, vocês já estão vendo aí na tela, né, o meu amigo, o pastor Fábio Brito. Vocês nem conhecem, né? Já esteve aqui no primeiro episódio, agora está retornando aqui. Eu acho que vai ser sócio fundador, né? Vai estar sempre aqui. Fizer uma boa oferta. Pastor Fábio, um grande amigo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Toque da Graça, é o meu líder também. Tem diversas formações na área acadêmica, na área teológica, que é claro também, né? A acadêmica também. E ele constrói há muito tempo um caminho, uma jornada de espiritualidade, ensinando pessoas que têm muita dificuldade em levá-las através da genuína palavra a Cristo. E também, aqui no nosso meio, temos mais 2 especialistas em áreas específicas. Vou começar aqui na minha retaguarda, do meu lado esquerdo, tem o Tiago Souza, que também é pastor, né, diversas formações também. Tiago é especialista, é terapeuta comportamental e treinador da mesma forma. Uma vasta experiência e fala muito para quem quer descobrir o seu propósito, né, quem tem esses problemas de identidade. E hoje a gente vai discutir também isso aqui, né, nesse momento especial. E também aqui, deixei por último, não porque ele é menos especial, né? Talvez seja o mais especial dessa roda aqui. Tem construído muito ao longo do tempo as nossas vidas, um amigo que Deus nos presenteou. Eu costumo dizer assim, que tem pessoas que Deus ele coloca nos nossos caminhos que avançam em 10 anos que você demoraria para avançar em 10 anos, em apenas 1 ano ou meses, essas pessoas fazem você acelerar, né? Fazem você... Ainda hoje pela manhã eu fazia o devocional, Paulo, quando ele está em Atos 18, ele chegando em Corinto, ele chega, conhece Áquila, Priscila, e está vivendo ali, está fazendo tendas, que era do ofício dele, porém, ele só vai ter um impulsionamento da palavra quando Timóteo chega em Corinto, e vai te dar mais ali liberdade para atuar, vai encorajar o seu ministério e ele vai ter. Então, assim, tem pessoas que... E o Dr. Nixon, que está aqui conosco, é uma dessas pessoas que nos ajudam nessa caminhada, nos impulsiona. É um prazer muito grande. Dr. Nixon, psicólogo, especialista também em diversas áreas, inclusive da área que a gente vai falar hoje aqui, que é a área sobre mentalidade, a mente do ser humano, né? Tá tudo associado. E eu quero pedir para cada um de vocês falem em 1 minuto, menos de 1 minuto, assim, todo mundo aqui fala muito. Ainda bem que hoje a gente tem tempo. Prepare-se que hoje as turbinas, a gente vai aquecer muito aqui. Então, em 1 minuto, na ordem do qual eu apresentei, vocês se apresentarem e falarem um pouco para quem vai estar ouvindo esse podcast no dia de hoje. Bom, pastor Paulo Iuri, meus queridos amigos, Nixon, Tiago, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Você que está aí assistindo a essa programação tão poderosa e com essa iniciativa, né, desse jovem tão talentoso, que é o pastor Paulo Iuri. E nós estamos aqui hoje para discutir um pouquinho, refletir na palavra de Deus, também ter um pouquinho de ciência aqui, fatores importantes do comportamento da sociedade, a fim de que você possa ser abençoado e ter sua mente despertada, né? Meu papel aqui é trazer um pouquinho de fomento acerca da espiritualidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e o quanto isso é importante para o despertar da vida humana, e eu espero que você seja muito abençoado e que nós possamos aprender juntos, né? Aqui essa roda de aprendizado, aqui não tem os melhores, maiores, aqui deixa para o pastor Paulo Iuri, porque é nosso amigo, nos identificar assim, mas nós somos estudantes, eternos aprendizes do saber, estamos aqui acreditando que Deus vai nos ajudar a gente desenrolar isso aqui de uma forma bem saudável e produtiva. Ser forte. Tiago, meu amigo. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pelo convite, né? É uma satisfação fazer parte dessa mesa.
né? Como princípio do propósito, a nossa intenção é servir, é poder apresentar através desses temas caminhos para aqueles que estão nos assistindo, né, para que eles de fato experimentem esse despertar, experimentem um conhecimento mais profundo acerca de si, acerca da sua espiritualidade, e dessa forma alcancem sim o sucesso abençoador, não o sucesso talvez mundano ou desconfigurado por tantas outras coisas, mas o sucesso que agrada o coração de Deus. Então, mais uma vez, obrigado e uma satisfação poder estar aqui com vocês. Maravilha, doutor Nixon. Queria agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui. Eu sempre costumo dizer que quando nós sentamos de uma mesa onde eu sou mais inteligente, eu estou na mesa errada. Mas aqui eu estou na mesa certa, pessoas de alta gabaritagem, e vamos trocar conhecimento aqui com o objetivo de trazer luz e clareza a todos que nos ouvem. Quando nós temos uma vela na mão e eu acendo uma vela para você, a gente não divide, a gente ilumina mais. Então, a ideia desse evento, desse podcast, é trazer mais luz, mais clareza, para que a gente possa andar em caminhos, com certeza, melhores. Excelente. Estamos começando mais um podcast e vamos falar hoje de uma maneira muito específica sobre a tríade da plenitude. Deus, propósito e mente. Temos aqui cada um dos especialistas que eu conheço, né, um dos maiores especialistas dessa área, aqui na nossa capital, no nosso Brasil. E eu quero fazer perguntas que quem está nos assistindo do outro lado, se eles estivessem aqui, eles queriam fazer essa pergunta também. Então são perguntas onde a alma se inquieta, onde literalmente as pessoas têm essa curiosidade e têm muita dificuldade. E eu vou começar hoje na ordem de prioridade aqui, no sentido da importância do assunto, né? Então vamos começar a falar sobre espiritualidade. A Bíblia fala, pastor Fábio, sobre renovação da mente. Mas na prática, o que é que a gente vê? Muitos cristãos que continuam repetindo os mesmos erros ano após ano. Na sua compreensão, por que isso acontece? Interessante, né? Esse termo. A gente sempre vai evocar o termo renovação para o termo de Paulo de Romanos 12, né? A palavra renovação ali é anakainosis. Esse termo, ele traz a ideia de uma abertura para um aprendizado contínuo. Quando Paulo ele se expressa ali em Romanos dizendo que nós precisamos ter a transformação do nosso entendimento e ter essa renovação, ele estava dizendo o seguinte: vocês vão ter um processo de transformação, que é diferente de um processo de mudança, e que essa renovação do entendimento ela acontece com base do interesse do indivíduo em estar aberto para uma progressão da mudança que ele teve. Porque nós não temos uma mudança única e específica. Nós vivemos em um processo evolutivo, não na condição da teoria da evolução, mas eu me refiro a uma evolução enquanto ser humano. Nós estamos num processo de melhoria contínua, né? Esse termo ele é bem conhecido dentro da academia. Eu penso que essa ideia de pessoas que elas não conseguem viver esse destravar para uma transformação, para uma suposta mudança definitiva, e fica nesse looping de busca desenfreada, ele tem algumas... eu partiria para algumas questões importantes aqui, a nível didático, né? Primeiro, a gente dissociar a palavra mudança de transformação. Talvez eu colocaria 3 passos, né? A ideia de nós entendermos o que é a mudança, o que é o arrependimento e o que é a transformação. Existe um processo que acontece naturalmente e que, se a gente não tiver entendimento do que é cada um deles, a gente tropeça. Por exemplo, o povo de Israel, quando foi liberto por Moisés, ele saiu do Egito. Houve uma mudança geográfica, o povo estava em um determinado lugar e foi caminho para outro. Ali é uma mudança que aconteceu. Só que não é porque eles saíram do Egito que o Egito saiu deles. Ou seja, eles tiveram a mudança, mas a transformação não aconteceu. Nós podemos ter mudanças e, por causa dessa falta de entendimento, essas pessoas que vivem nesse looping vicioso de não conseguir furar essa bolha que elas tanto precisam, é porque elas estão ainda nesse processo simplesmente da mudança. Eu posso dar um outro exemplo,
clássico bíblico é de Mateus 27, de Judas, por exemplo. Judas, ele tem uma função de um erro grave ao trair Jesus. Só que o texto diz em Mateus 27 que ele chora amargamente. Judas, ele teve uma percepção de um erro grave que ele cometeu, de tal forma que ele devolveu as 30 moedas. Só que aquela mudança, aquilo que aconteceu com Judas foi uma mudança meramente de humor. Ele teve uma percepção do fato que ele tinha errado, e dentro dele ele foi confrontado com as verdades e quem ele traiu, e ele teve uma mudança ali repentina do humor com base na quebra de uma fidelidade, de uma quebra de confiança que ele teve com seu mestre. Mas não houve transformação, porque Judas, ele chora. O termo ali no grego é interessante, que ele está no radical de metanoia também, que é metamelonai, se eu não me engano o termo, que é simplesmente uma tristeza, é um remorso, é um suposto a frustração por algo que você tenha feito que não deveria ter sido. Ele comparou a base do aprendizado que ele tinha com Jesus, comparou com aquilo que ele tinha feito, ele percebeu que tinha uma ruptura e ele se entristeceu. Aí você me pergunta, mas por que ele não mudou a nível de haver uma transformação? Ele só ficou simplesmente na mudança do humor, do comportamento ali meramente superficial. Porque ele se angustia, ele fica triste, devolve o dinheiro, mas ele vai se enforcar. Ele não tomou o rumo correto de um processo de transformação, que é aquilo que a Bíblia chama de conversão. É a transformação que muda o seu comportamento. E aqui a gente aprende que a mudança da nossa realidade, ela é resultado da mudança da nossa mentalidade. A mentalidade não foi mudada, né? Não houve ali aquilo que a gente chama de fato de metanoia. Não tem um arrependimento, biblicamente falando, é metanoia, que é a expansão do entendimento. A gente é confrontado com a base que a gente considera legítima, no nosso caso é a Bíblia. A gente compara com essa base que é a Bíblia, observa a nossa vida, a nossa vida é confrontada, a nossa mente é expandida, ela é convidada a expandir o entendimento, você abre para uma nova perspectiva e você tem uma opção. Ou você fica no lugar onde você está, ou você é desafiado a viver essa nova perspectiva, esse novo direcionamento, né? É o processo do arrependimento, é você mudar a sua rota com base em uma nova perspectiva e seguir adiante, né? Nesse processo de que você transcende a mudança, que você passa pelo processo de arrependimento, que é a metanoia, que é essa expansão, acontece o que a Bíblia diz que é o metamorfo, né? A metamorfose, aí ela acontece. Que é você transformar esse processo de mudança meramente exterior, que passa por uma expansão de entendimento, a sua mentalidade ela é convidada a pensar diferente, e porque a sua mentalidade foi convidada a pensar diferente, o seu comportamento muda, porque se houver uma mudança de mentalidade, obviamente, o seu comportamento acompanha. E nessa mudança de comportamento, acontece aquilo que nós chamamos de metamorfose, que você já não tem mais os mesmos... Normalmente, você já não tem mais os mesmos ambientes, já não tem mais as mesmas conversas, você já não tem mais os mesmos hábitos, você já começa a ter uma nova perspectiva de transformação. Agora, perceba que tudo isso que eu falei exige tempo, exige esforço, exige atenção, exige foco. E será que as pessoas elas estão dispostas a isso? Será que elas estão instruídas a isso? Será que elas aprenderam desse jeito? De entender a questão da mudança, do arrependimento, da transformação, para se submeter a isso? Obviamente que informação não gera transformação por si só. A informação ela faz parte do processo de transformação. Só que as pessoas elas acham que meramente por estar sendo informadas, isso automaticamente vai gerar transformação na vida delas. Então eu entendo que esse processo não sendo executado faz com que as pessoas elas fiquem nesse loop e elas não tenham as suas mudanças genuínas, né? Esse processo de mudança que a gente utiliza o termo de forma corriqueira, mas que na verdade o que Deus espera, o que nós esperamos da nossa vida é que ela sofra uma transformação. E talvez elas não estão dispostas a isso. Por isso elas não conseguem sair desse loop. Então, não adianta mudar o local se a sua mente ela não for também mudada e transformada. Perfeitamente. É por isso que a gente vive esse ciclo de repetição, muitas vezes porque as pessoas mudam de local, mudam de profissão, mudam de casa, mudam de carro, mudam de amigos, mudam de relacionamentos, mas a mente delas não consegue mudar.
em que a Bíblia traz pra gente essa luz aqui agora. E muitas vezes é aquilo que a gente diz, né? É o que funcionou teoricamente até hoje, ou seja, uma experiência individualizada. Elas querem que aquela experiência individualizada se transforme em uma crença absoluta para todas as áreas da vida e em tudo, em todo momento, em todo tempo. Então, funcionou até hoje para mim, mas não é porque funcionou para você até hoje que vai funcionar para todo mundo e em todo tempo, até mesmo para você. Porque funcionou até agora. Quantas coisas aplicadas, por exemplo, em negócios, a gente aplicou até o dia de hoje, mas se a gente aplicar amanhã, vai à falência. Quantas coisas foram aplicadas no tempo, por exemplo, da igreja, equivocado, que a gente não sabia. Muito tempo atrás, a televisão era tido como um pecado, ou seja, a gente não podia assistir televisão. Imagina se a gente tivesse aquela crença, ou seja, mudou os tempos, tem que mudar a mente também. Porque se não transformar a mente, a gente vai continuar preso em cativos que a gente não deveria estar. Então, Tiago, identidade mal definida gera decisões inconsistentes. Sim. Eu quero saber o seguinte, na prática, como alguém pode descobrir se está vivendo um propósito falso? Eu costumo responder sempre que, quando se trata de propósito, você simplesmente sabe. Por quê? Imagine um peixe que você coloque em um outro ambiente que não seja água. Ele não se sente confortável. Ele continua não se sentindo pertencente ao lugar ou àquilo que ele está participando. Quando se fala sobre propósito, entendendo que nós nascemos com nascemos para cumpri-lo, nós entendemos que esse vazio, essa insatisfação, ela acaba se tornando muito comum. Então, quando eu não estou vivendo meu propósito, eu sinto todas essas coisas. Quando eu estou vivendo o meu propósito, eu vivo plenitude. Eu sinto que eu de fato estou vivendo, que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para viver e para fazer. Ainda aproveitando um pouco desse exemplo, né, do peixe, eu costumo falar, é muito comum em muitos treinamentos a gente falar, você é tubarão, você é águia, você é isso, como se todos nós fôssemos iguais. E nós não somos. A grande questão é, ok, e se você não nasceu para ser águia, tá tudo bem para você? Se você não nasceu para ser tubarão, tá tudo bem para você? Porque o que talvez tenha maior valor? Você ser um outro pássaro vivendo em plenitude ou morrer tentando ser um pássaro que você não é e vivendo à sombra do propósito de outras pessoas? Então, essa crise de identidade que nos faz, meu Deus, quem eu sou? Eu sou tubarão, eu sou águia, o que é que eu sou no meio disso tudo? Obviamente faz com que nós venhamos a tomar decisões equivocadas, porque elas não estão alinhadas, né, com o repertório que eu construí ao longo da vida, elas não estão alinhadas com aquilo que eu posso contribuir, e obviamente que aí você, vivendo nessas comparações, né, querendo ser aquilo que você não é, você não vai alcançar o maior nível de performance. Eu costumo contar o seguinte, assim, eu sempre tive facilidade para me comunicar. Na escola, eu fui orador, eu já tive banda e essa coisa toda. Você não era cantor, não, né? Já fui. Jesus, Já fui por um tempo. ainda bem que você é treinador. Ainda que ele encontrou propósito. Meu propósito. E olha que coisa interessante. Uma das perguntas, e aí já serve, né, como uma dica, ainda aproveitando essa pergunta, como é que a pessoa pode descobrir, né, se está vivendo um propósito falso ou verdadeiro? Eu costumo sempre fazer uma pergunta que é a seguinte: de tudo que você já desejou, o que ficou? Por que essa pergunta é interessante? Eu já cantei, mas a minha satisfação maior não era em cantar. A minha alegria, a minha maior satisfação era poder passar uma mensagem. Então, quando eu escolhi as músicas que eu ia cantar, eu queria uma música que tinha uma mensagem, que pudesse mexer com as pessoas. Eu gostava muito de Legião Urbana e de outras bandas assim. Eu falava, cara, minha música tem que gerar o mesmo impacto, tem que ter uma mensagem. E aí, na busca, e o propósito ele vai se lapidando, né, ao longo da vida,
E nessa lapidação eu fui entendendo que eu digo, cara, talvez não seja sobre cantar, talvez de fato seja sobre passar uma mensagem. E aí isso foi se aperfeiçoando. E o que é que isso tem a ver com a vida dessa pessoa que está nos assistindo? Ao longo da nossa vida tem coisas que ficam, tem interesses que não mudam. Você, de repente, não se prenda a uma profissão. Se prenda a algo que você gosta de fazer, a um resultado que você gosta de ter. Eu gostava de gerar impacto na vida da pessoa, dizer assim, rapaz, que frase bacana, que coisa, que insight legal, e dizer que mudou. Eu sempre gostei disso. E aí, veja, Tiago, mas aí você abandonou a música. Não, mas eu não abandonei o meu propósito. O propósito continua sendo o mesmo. Passar a mensagem. Passar a mensagem. Hoje, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que eu carrego uma mensagem, eu carrego uma palavra. Deus me deu uma palavra, eu carrego essa palavra, eu entendo que é o meu propósito, que é não se conforme. Esse propósito ele se manifesta a qualquer momento. Se você parar no ponto de ônibus, ele se manifesta. Se você parar na igreja, ele se manifesta. Se você estiver numa roda de amigos, ele se manifesta. Por quê? Porque ele é maior do que você. A gente costuma dizer dentro da igreja, né? O meu chamado é maior do que a minha própria vida. O seu chamado passa pelo propósito. Todos nós temos uma mensagem. E isso é tão interessante que o Simon Sinek, né, que é um dos maiores dentro do propósito, dentro das organizações, quando ele fala sobre propósito, ele fala que é necessário que você declare um propósito. Ou seja, esse propósito passa por uma frase. E essa frase ela é construída em cima de contribuição e impacto. Ou seja, eu ajudo uma ação, né, um verbo, eu ajudo, eu contribuo, e aqui é uma contribuição, de forma que o impacto que isso gera. Ou seja, o nosso propósito, ele é declarável. O meu propósito é declarável, não se conforme. E ele se manifesta em todos os lugares. Então, de novo, como é que a pessoa sabe? Ela sabe. Ela simplesmente sabe. Por quê? Porque ela nasceu para aquilo. Quando ela faz, ela se sente potente. Quando ela não está nesse lugar, ela não se sente nesse estado de potência. Então, a grande questão é que, normalmente, nós estamos procurando o propósito fora. Quando a gente começa a olhar para dentro, começa a revisitar a nossa história, as experiências que nós passamos, os nossos gostos. Poxa, o que é que sempre me chamou a atenção? Pode ser que eu esteja conversando aqui com o meu amigo e ele fala assim, rapaz, eu sempre gostei de futebol. Eu não. E tá tudo bem. Mas aí eu começo, porque na época que eu estava falando sobre a questão da escola, eu sempre fui orador, mas eu não via valor nisso. Aí eu tinha um amigo que sabia desenhar muito bem. Eu falei, caraca, que incrível. Poxa, eu não sou tão bom, eu não sei desenhar. E aí quando eu fui fazer um curso de oratória, que eu vi as pessoas pagando uma grana altíssima e tremendo e não conseguiam falar uma frase, e aí quando eu falava, as pessoas falavam assim, rapaz, você fala com tanta naturalidade. Eu comecei a ver valor em algo que eu sempre tive, mas que eu não via valor nenhum. E a grande questão é essa. Nós tendenciamos a não enxergar valor naquilo que nós temos, em detrimento daquilo que o outro tem. Eu quero o que o outro tem. Eu quero o que o outro faz, enquanto eu não valorizo aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço. Então, como é que eu descubro? Olhando para mim. Rapaz, é fantástico. Tem uma história muito interessante sobre dois personagens. O primeiro foi o maior medalhista olímpico que teve, chamado Michael Phelps. Todo mundo conhece a história dele. O cara ganhou mais medalhas, não somente no nado, natação, do que todos os esportes, do que todos os atletas que competiram. E ele tem uma característica predominante, o tamanho dele. Né? Ele é muito alto. Ultrapassa ali a casa dos 1,95 m. Só que tem um detalhe interessante, o tamanho das pernas dele é compatível com a maioria das pessoas. O grande diferencial de Michael Phelps é o torso, é essa região da parte de cima. É isso que credencia ele, no caso, para nadar mais rápido. E ele foi o maior medalhista, tá tudo certo. Só que aí pega um marroquino, ganhou 2 vezes, Elguer Roche. Ganhou 2 vezes correndo. Maratonas, ultramaratonas. E ele foi medalhista olímpico também.
Quando a gente pega o tamanho das pernas de Elger Rocha, é do tamanho das pernas de Michael Phelps, só que em altura, Elger Rocha só tem 1,75 m. Ou seja, se você pega Elger Rocha e coloca ele para se tornar um nadador, ele não conseguiria ter sucesso. Se você pega Michael Phelps e coloca ele para se tornar um corredor, ele também não teria sucesso, porque cada peso na corrida é um fator predominante. Então ele se tornaria mais lento. A mesma coisa que Elger Rocha na natação precisaria ter um torso maior. Então não existe genes que são predestinados para alguma coisa, que a gente acredita naquilo que o Thiago acabou de dizer. Não, alguém foi predestinado para o sucesso. Alguém nasceu com esse dom. Não. O que acontece é que você está na área errada. Você tem um gene que precisa ser potencializado em uma área específica. Quando a gente vê pessoas quebrando esses padrões, repetindo esses ciclos, a gente pode dizer com naturalidade, com clareza, que ela está na área errada. Tem uma coisa interessante, eu quero deixar também para quem está assistindo, que é o seguinte. Imagine o seguinte, qual foi o fator predominante para que Beethoven tenha sido Beethoven? Um fator, assim, crucial, fundamental. Ele ter tido acesso a um piano. Às vezes a gente se perde muito por não se permitir experimentar as coisas. Imagina, eu vivo em um ambiente onde, voltando ao exemplo do futebol, né, onde todo mundo gosta de futebol, todo mundo joga futebol, todo mundo no final de semana vai e tudo mais. E eu não me permito jogar vôlei, eu não me permito fazer nenhum outro esporte. E eu sou perna de pau, e de fato eu sou perna de pau no futebol, viu? Não sei nada. Dá pra perceber. Não entendo nada de futebol. Agora perceba, se eu não me permitir fazer outros esportes, eu não vou ter a oportunidade, como você falou, de descobrir que de repente eu não sou tão bom porque eu não tenho a fisiologia, né, para desenvolver tão bem aquele esporte, mas que eu posso desenvolver um outro. Então eu preciso me permitir experimentar coisas novas. Eu preciso me permitir conhecer coisas novas. Eu preciso me permitir viver para que eu, de fato, entenda, isso aqui eu não sou tão bom, mas isso aqui que eu sou melhor. Então por que não investir nisso? Então eu preciso me permitir viver, me permitir ter essas experiências para que esse propósito e essa identidade sejam despertados. Muito, muito bom. Tem algo interessante, Dr. Nixon, com base naquilo que a gente está construindo aqui, que perpassa muito sobre a questão da mentalidade e os nossos comportamentos automáticos, né? Existe um estudo que diz o seguinte, que 95% das nossas decisões, elas são feitas de maneira automática. Ou seja, a gente não pensa. Então, a importância, naturalmente, dos ambientes, de conhecer o seu propósito, se torna fundamental nesse processo. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, se a gente sabe que 95% das decisões são inconscientes, ou seja, está lá armazenado no subconsciente, isso significa que a maioria das pessoas vivem como reféns da própria mente? Nós vemos escravos do nosso próprio eu. Imagine, vou explicar de forma bem clara, até para quem está nos assistindo entender, talvez na minha fala muitas pessoas possam se identificar. Nós nascemos, e quando nós nascemos, fazemos parte do primeiro laboratório social, que é a família. Desse laboratório social, adquirimos as primeiras ideias, as primeiras informações, e muitas vezes nós temos muitos aprendizados sociais, que vendo o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos se comportando, a instrução da professora, os primos, e aí a gente vai configurando um padrão de pensamento de como as coisas funcionam. Por exemplo, uma criança, ela começa a ver que todas as vezes que o pai está conversando com a mãe, eles estão brigando, eles estão ali discutindo, então ele vai criando uma ideia de que diálogos é falar alto, é gritar, é performar dessa forma. Também, imagine que essa mesma criança, ela vai crescendo e, de repente, ela, na escola e tal, ela começa a ter pequenos episódios de brigas e ela vai crescendo. E quando ela volta chorando, o pai dela diz assim, olha, você é homem, cala a boca, entupa! Não chore. Não chore! E ela vai criando uma ideia de como as coisas funcionam. E ela vai crescendo, e quando chega na juventude,
a gente espera que essa criança, ela responda diferente de tudo que ela aprendeu. Ela não vai conseguir naturalmente. Imagine, nós temos aqui aparelhos eletrônicos que ele vem com algo chamado sistema operacional. Aqui é a iOS que chama? iOS, e também nós temos o Windows que opera, né, em computadores e tal. Imagine você querer que um sistema iOS opere como um Windows. É possível? Não. E quando nós olhamos para trás, muitas vezes, olhamos, poxa, mas naquela ocasião eu poderia ter agido diferente. Não tinha como agir diferente. E sabe, um sinal de sofrimento é que nós, quando passamos por... olhamos para trás e, poxa, naquela ocasião eu deveria ter respondido diferente. Não tinha a possibilidade de você responder diferente. Porque ao longo da sua trajetória, você foi configurando seus esquemas mentais, né, relacionados à cognição, ao pensamento. Você foi configurando seus esquemas emocionais, que é como as suas emoções vão respondendo. Você também vai gerando aquilo que a gente chama na psicologia de pressupostos inconscientes. Que é, ninguém precisa me dizer que eu preciso responder com violência, porque eu assisti o meu pai agindo de forma violenta. Então aquilo vai fazendo parte meio que se fosse do meu DNA. Eu não consigo operar de outra forma. A Bíblia diz assim, ó, Jesus falando lá em João capítulo 8, assim, quem comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, não tem como você ter uma outra forma de operar. Tá? Então, quando você traz essa pergunta, as pessoas vivem refém de você mesmo? Vivem porque ao longo da sua história, elas foram configuradas. Agora, é como se fosse um celular. Quando nós compramos um celular, o fabricante pressupõe que aqueles aplicativos que eles colocaram é a forma que ele... cabe a você aceitar, querer... aceitar aqueles aplicativos ou não. Os aplicativos determinam como o aparelho ali funciona, algumas funcionalidades. Não tem como ele funcionar diferente daquilo, a não ser que você instale outros aplicativos. Então as pessoas vivem refém de si mesmo, vivem refém dos seus padrões, e elas se olham, eu não consigo agir diferente. Por quê? Porque está configurado. Isso só é possível a partir do despertar da consciência. Na clínica, a gente pega muitos exemplos de pessoas reproduzindo padrões. E um caso recente que eu atendi de um jovem que ele fez um trabalho excelente, um cara muito excelente da área de copyright, né? Que chama? Copyright. E o patrão dele ofereceu uma bonificação porque algo que ele fez lá rendeu para a empresa muito lucro. E na hora que o patrão dele chegou para ele, fulano, eu vou te dar 2% aqui de comissão. Ele disse, não precisa não. Bate pronto, ele respondeu automático. E depois ele... Nixon, eu trouxe isso aqui pra terapia porque, cara, eu não entendi, velho. Esse dinheiro aqui ia me salvar naquele projeto que nós estávamos aqui elaborando. Só que eu não entendi porque eu respondi e me arrependi depois. E agora eu tô com vergonha de dizer que eu quero. Falei, cara, vamos lá voltar um pouco para ver da onde foi a gênese desse problema. Olha o que a gente descobriu. Que todas as vezes que ele tirava uma nota excelente, todas as vezes que até você tá nos assistindo, fez algo extraordinário, você ouviu do seu pai e da sua mãe. Você não fez mais do que a sua obrigação. Isso gerou um pressuposto inconsciente e uma crença que ele não tinha como dar outra resposta a não ser aquela. Ele teve ali aquela clareza, mas ainda continua preso. Porque ele precisa ter o despertamento da consciência e como a Bíblia diz lá, vós sois a luz do mundo, então a nossa função como luzeiros nesse mundo é trazer consciência, trazer luz, e luz é consciência. Nesse caso, curiosidade aqui, é possível a gente então afirmar, né, categoricamente que existem milhões de pessoas que elas nascem sem esse conhecimento, e olha que a gente está agora em uma era tecnológica, uma era avançada, né, uma era muito atual. Vamos dizer que há um tempo atrás não tínhamos nada disso, né? Não tínhamos avião, não tínhamos internet, não tinha nada, televisão. Será que muitas pessoas morreram aprisionadas em padrões que foram estabelecidos desde a infância e eles somente replicaram na fase adulta? Inclusive, eu vou aprofundar mais um pouco. Será que é possível dizer que hoje, mesmo com o advento do avanço tecnológico, com muitas informações, com muito conhecimento que a gente tem hoje de graça, ainda assim existem pessoas descendo a sepultura sem a mínima ideia que estão aprisionadas em um padrão que não foi ela que criou, mas sim os seus pais, ou quem criou, os traumas que ela teve? É possível a gente afirmar isso, Donico?
É possível sim, porque a gente só encontra uma cisão, uma ruptura nesse ciclo a partir do despertamento, a partir de um gatilho. Eu sempre digo que todos nós temos uma tendência atualizante, que é a capacidade natural que Deus colocou em nós para nos desenvolvermos, para nós amadurecermos e atingir o máximo do nosso potencial enquanto ser humano. Sempre para melhor. Só que esse despertar para essa tendência atualizante, ela ocorre a partir de um evento como esse, a partir de um aconselhamento pastoral, a partir da terapia, ou seja, existem vários arranjos de contingências que pode fazer com que essa pessoa ela possa encontrar, mas ao longo da vida, muitas vezes, ela prefere seguir na invisibilidade, porque tem algo que a gente chama do ganho secundário, ou gozo secundário, que é, eu estou sofrendo, estou repetindo padrões, mas em algum momento eu estou tendo algum benefício sobre isso. Na psicologia experimental, os cientistas sempre criam modelos experimentais para explicar o comportamento humano através de animais. Pra você tem uma ideia? Eles pegam um rato, colocam em uma caixa e começam a dar choque no rato. E aí botam uma porta aberta para outra caixa, o rato começa a pular para outra caixa. Só que rola um choque lá na outra caixa também. Aí ele fica pulando de lá para cá. Eles colocam uma terceira caixa e o rato não pula para a terceira caixa. Por quê? Isso é um experimento chamado desesperança criativa. Uma pessoa, por exemplo, que tem padrões instalados, elas rodam em círculo e muitas vezes abre-se uma porta e ela não quer porque ela acha que não tem mais o que se faça. É um quadro característico de pessoas com transtorno depressivo maior. Ela não pula para a terceira caixa porque ela parte do pressuposto consciente de que não há nada mais que se faça que vá resolver o problema. Aí você que está nos assistindo, talvez você já pensou até sobre isso. Eu digo a você que tem solução, né, a partir do despertar da consciência. Muito bom, muito bom. Excelente. Me permita contar não, relembrar vocês, né, o mito da caverna, né? Sim. O mito da caverna de Platão, ele mostra essa possibilidade de mudança mediante ao novo. Pessoas que vivem dentro da caverna, de repente uma consegue sair e apresentar a luz, que eles não sabiam o que era a luz. Aquilo que a gente está falando de consciência, do novo. E ao essa pessoa ter esse contato com esse mundo externo, com esse novo, ele traz a novidade para dentro da caverna onde as pessoas estavam. Ou seja, um mundo de possibilidades de mudança mediante a tudo aquilo que ela poderia avançar foi ofertado. Foi ofertado. Só que muitas delas, elas não queriam sair. Elas não optaram em se desafiar e sair daquele estágio que elas estavam. Ou talvez ela não tivesse nem como sair dali porque ela está presa nessa mentalidade, né? E aqui, Nixon, eu penso na seguinte perspectiva. A ideia de a gente não conseguir fazer algo não traz a condição definitiva. Ainda que ela foi construída, inserida, influenciada por toda uma vida que trouxe aquela forma, aquele modus operandi de pensar, isso não significa que ela não tem uma possibilidade para viver o novo. O que acontece é que é muito mais latente e percentualmente muito mais forte a condição de se manter naquilo que ela sempre viveu. Porque o novo, ele traz medo. O novo te tira do estado de conforto. O novo traz para você inquietude porque você não conhece. Então é muito mais fácil você manter-se no lugar onde você está. Você já se conformou. Paulo vai alegar, não vos conformeis. Essas pessoas, mediante a tanto conhecimento, tanta informação, tantas possibilidades, elas ficam no gozo daquilo que elas já conhecem. E aqui, biblicamente falando, é muito fácil de explicar. Porque nós temos algo que está dentro de nós, que é o dispositivo do pecado. E viver no pecado, para quem não conhece a verdade, é viver numa escuridão que é prazerosa. Porque senão, meu irmão, ninguém pecava. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Nós não teríamos inclinação e o desejo pelo pecado. Mas ele, para a nossa carne, ele é prazeroso. Então ele nos acomoda. Então trazer essa ideia que eu preciso me desvencilhar disso para algo que eu nem conheço direito. É por isso que a Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade. A verdade é o oposto da mentira. Só que a mentira, para quem não sabe que é mentira, é uma verdade. Exatamente.
aquilo que ela está vivendo pode ser a coisa mais podre do mundo, mas se é a única coisa que ela conhece, é aquilo que vai trazer alegria ao coração dela, contentamento, e vai trazer aquilo que nós chamamos de prisões. Agora, voltando ao que o Yuri estava falando, pessoas vão morrer, de fato, nesse padrão, nessa escravidão mental do próprio eu. Fazendo um adendo para continuar essa resposta, olha o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, ele vai dizer assim: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o mal que não quero, logo não sou eu, mas o mal que habita em mim. Além do mal espiritual que a gente conhece no texto, aí me permita, com liberdade teológica, falar que, além do mal espiritual que a gente sabe, existem os maus hábitos, os esquemas emocionais disfuncionais, os pensamentos automáticos. Então, ela obedece a essa configuração. Então, o que o Paulo está dizendo? Se eu sei que eu preciso tomar água todos os dias, 2 litros, e não consigo, mas tomar Coca-Cola eu consigo, então não sou eu, é os hábitos mal que está instalado em mim, é os esquemas emocionais, é os padrões de fuga dessa realidade que está em mim. Então, quando a gente começa a pensar que nessa escravidão, eu sempre gosto de usar metáfora para levar até você que está ouvindo a uma reflexão mais profunda, que é: imagine, nós vamos sair daqui e vamos em Lauro de Freitas. Então nós temos caminhos possíveis aqui. Seguir paralela, nós podemos pegar aqui pela orla e entrar lá por Pitanga, ou a gente pode pegar pela estrada do aeroporto e acessar através da via metropolitana. Eu não conheço outro caminho que leva a Lauro de Freitas. O nosso cérebro, quando ele está configurado no nosso desenvolvimento, ele vão criando estradas. Então, uma pessoa que está presa nesses padrões, ela só tem essas estradas, ela não tem mais opções. O despertar da consciência, ela te move para você abrir matas, abrir vias, para criar novas estradas. Mas, se a pessoa continuar na invisibilidade, ela não vai chegar por outras estradas, vai seguir o mesmo caminho. Por isso que as pessoas continuam girando. E esse evento, ele faz todo sentido, porque a partir desse despertar da consciência, essas pessoas encontrarão luz, encontrarão caminhos que levarão elas, né, a outros lugares mais excelentes. Aproveitando essa última fala, tem algo interessante que, diante desses caminhos conhecidos, né, como que essa pessoa pode experimentar um caminho novo? E enquanto nós estávamos aqui conversando, estava ouvindo, eu me lembrei de um texto interessante no livro de Esté. Esté, capítulo 4, versículo 13, é o contexto a qual Mardoqueu, Mordecai, vai falar com ela, né? E ele diz assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que não escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Todos nós chegamos em um momento da nossa vida que eu costumo chamar de dia do chega. Todos nós passamos em algum momento, chegamos no ponto em que nós temos que decidir, como Esté, qual decisão que eu vou tomar. Se eu vou pagar o preço da minha inação ou se eu vou assumir a consequência de um posicionamento. E aí você vê que ela manda uma resposta para Mardoqueu, diz que vai orar e tal, e aí no final ela diz assim: se eu morrer, morri. Eu vou fazer o que eu entendi que precisa ser feito, e se tiver que padecer, padeci. Essa decisão é fundamental para que consigamos construir novos caminhos. Abandonar o caminho conhecido, o padrão, aquilo que eu já conheço, e experimentar algo completamente novo e que vai me gerar um resultado diferente de todos os que eu já conheço, talvez ainda não o que eu quero, mas vai me abrir uma possibilidade de que é possível tentar algo diferente. E é dessa forma que eu, sim, consigo sair desse padrão de fracasso e morrer
dentro daquele padrãozinho, né? E começar a viver coisas novas. Então, assim, essa história de Esther sempre me chama muita atenção. E tem uma outra história que eu quero acrescentar, que é interessante. Eu já devo ter contado isso 1 milhão de vezes, mas eu não sei se você que vai estar assistindo aqui, se vocês conhecem a história da criação do personagem Hulk. Eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito interessante. O criador do personagem, ele sempre costumava dizer que todos os personagens dele têm uma raiz em algo que é verdadeiramente humano. E aí ele conta que em determinado momento, ele, passeando por uma rua, ele viu uma mulher chegar com um carro. A gente acompanha os filmes, né? A gente vê que normalmente as casas norte-americanas têm aquela calçada longa, né? Meio inclinada. Ele foi, chegou, estacionou. A mulher chegou, estacionou o carro. A filha dela veio já animada para poder falar com a mãe e passou por trás do carro. Só que quando a mãe saiu do carro, ela não puxou o freio de mão. E aí o carro recuou e acabou atropelando a criança. A mãe, desesperada, vendo aquela cena, o que é que fez? Levantou o carro. Desesperada, ela foi no fundo do carro e levantou. E ele vendo aquilo, ele ficou abismado. E ele percebeu algo. Que pessoas, quando passam por situações de alto impacto emocional, acabam destravando um poder sobre-humano. E essa é a sacada do personagem Hulk. Quando ele fica com raiva, ele ganha uma força sobre-humana. E aí a gente volta para essa questão dos vários caminhos. O dia do Chega vem recheado de impacto emocional. Na minha vida foi assim. Eu morava em um lugar, em determinado momento, eu ouvi minha filha falando no telefone: ah, não, minha avó, para chegar aqui tem a rua que tem um lixo. E chegou um dia eu falei: eu não quero mais que minha filha nunca mais desse essa referência de onde a gente mora. Então você que está assistindo precisa entender qual é o dia do Chega, qual é o limite. E quando você chega nesse limite, aí você busca algo novo. Outros caminhos. Outros caminhos. Hoje é Alphaville, né? Ainda não, breve. Eu falo sobre essas duas perspectivas que nos leva a esse despertar da consciência, né? E para mim, duas perspectivas principais, não são somente essas, mas, primeiro, a autorresponsabilidade, ou seja, é no momento onde eu tiro das pessoas as devidas culpas e bloqueios por aquilo que eu não estou fazendo e me percebo. Eu vejo muito o Dr. Nixon falando sobre isso, quando ele traz o indivíduo na consulta, na clínica, para dentro do problema, para o presente, para o que ele pode controlar. Então, essa autorresponsabilidade... Hoje é a sociedade, a geração que menos tem autorresponsabilidade. E, na realidade, isso não vem de agora. Isso vem do Jardim do Éden. Quando pegam, Deus vem na viração do dia e pergunta: Adão, o que é que houve? A culpa é da mulher que tu me deste. Eva, o que é que aconteceu? A culpa foi da serpente. O Senhor colocou aqui no jardim. E isso vem se perpetuando, passando até o dia de hoje. Pergunta a alguém qual o problema, por que você não consegue romper financeiramente? Não, é porque o meu pai tá com um projeto assim, não sei aonde, eu não consegui ir. Não, porque o meu chefe tá me ancorando. Mentalidade de vítima, né? Exatamente, a mentalidade de vítima. E algumas hoje em dia estão ainda se apropriando de um estado, Nixon, no qual eu chamo de bobificação. Estão romantizando o seu estado. Rapaz, tá com a gordura, né, saindo aí, tá. É a gordurinha do amor. É a escorregadeira do amor. O que tem de engraçado nisso? Você tá arriscando a morrer mais cedo, não ver os seus filhos, não desfrutar com a sua esposa, daquilo que vocês podem desfrutar. Não tem nada de engraçado, de romântico. As pessoas estão bobificando. O que é isso? É a questão da ausência da autorresponsabilidade. Eu coloco em outras pessoas, eu coloco em algo, eu coloco no acaso. E a gente vê os casos explodindo, pessoas que vão sempre fugindo. Já sabemos. Sexo, álcool, drogas, prostituição, televisão, celular, é o tempo inteiro. Fugindo. A autorresponsabilidade. Quando você se coloca no centro, você resolve. Segundo, confronto. A nossa sociedade não gosta de receber confronto. Né? Ainda esses dias eu tive uma reunião, eu precisei confrontar determinadas pessoas, depois eu ouvi
algumas piadinhas, né? Dizendo, poxa, não, eu tive constrangimento e nada demais, só falando a verdade. Quer ver uma coisa? Simples. Ô Nick, você tá com... Fala uma coisa aí que você não gosta. Que alguém te chame. Mas, Que alguém te chama agora, você fica chateado. Alguma coisa. eu não consigo lembrar assim de pronto, não, mas... Se alguém te chamar de mau caráter agora, você vai chatear? Não. Por quê? Que eu não sou, não é essa a visão que eu tenho sobre mim. Perfeito. Sabe o que acontece? A gente só se chateia, a gente só espana quando aquilo que estão falando sobre a gente é verdade. Se eu disser pra você, rapaz, esse terno seu aí é preto, você vai olhar e falar, beleza, pastor Fábio, esse blazer aí é branco e tá feio. Você vai olhar e falar, papai, não, blazer é cinza. A gente só se ofende com aquilo que é verdade. Só se ofende com aquilo que dói. O confronto é necessário para despertar consciência. E aqui eu fiz essa reflexão com Davi. Davi adultera, comete homicídio e tá vivendo como se nada tivesse acontecido. Tá de boa, Davi. É o Davizão lá, curtindo, liderando no reinado, tá tudo em paz. O profeta Natan vem. Confronta ele. No momento do confronto, o profeta Natan, opa, a atitude, a consciência descendo e a atitude, porque o que demonstra realmente o estado da consciência vai ser justamente a nossa atitude depois, nosso comportamento. Isso. Aí quando ele vai fazer assim, tira tudo, ou seja, a consciência chegou, velho, eu não sou digno disso aqui, eu preciso mudar. A consciência chegou, não, reinado não dá pra mim, liderar não dá pra mim, se eu tirar tudo, só não tira a tua presença. Então, através desses dois fatores e muitos outros, somos levados para esse despertar da consciência, para uma mudança de atitude, de rota e para um caminho de transformação. Por isso, meu caro ouvinte, eu quero abrir esse intervalozinho curto aqui agora para te fazer um convite especial. Você chegou até aqui esse momento e eu quero te dizer que no dia 1º de novembro de 2025, desse ano, vamos ter um evento que tem esse objetivo, é despertar a consciência. Talvez você vive ciclos repetidos. Você vem de padrões sabotadores onde sua família, e muitas vezes não por querer, mas porque eles só tinham isso para ensinar. A gente só passa aquilo que a gente tem. E eles perpassaram, e você acredita de repente que deve viver uma vida limitada, uma vida escassa, que não deve viver plenitude. Tem diversos bloqueios, procrastina, relacionamentos que não dão certo, área profissional que é, como o livro diz, uma verdadeira merda, bosta. E quer romper isso, quer ir para um outro nível, esse evento foi proposto para isso, para despertar sua consciência, para que a partir disso você mude e você alcance a plenitude em Deus. As áreas mais específicas e mais abrangentes da vida do ser humano. Inclusive, esses 3 palestrantes que estão aqui vão estar lá palestrando, falando sobre espiritualidade, sobre mentalidade, sobre propósito, sobre gestão emocional, tem também sobre saúde, médico especialista falando. Vai ser um dia poderoso, manhã e tarde, uma imersão. Você está vendo agora esse vídeo, pode ser que as vagas já tenham encerrado. Então eu te aconselho, se ainda está disponível, clique no link que está aqui abaixo e garanta logo a sua inscrição. E não pare por aí. Aquela pessoa que você sabe que precisa despertar consciência para mudar, pega o link e já envia para ela para garantir também. Tá? Vai ser um evento muito, muito, muito poderoso. Eu quero voltar aqui com o pastor Fábio agora para falar um pouquinho. Ele está falando menos hoje, pastor Fábio. O que está acontecendo? Rapaz, eu tô diante de grandes gigantes. E você mesmo me falou que se você estiver numa mesa que você fala menos, então você tá bem. Significa que eu tô ouvindo bastante, aprendendo muito com esses 2 grandes especialistas aqui. Tá sendo muito rico. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os 3 aqui. Será que, para fazer parte hoje do meu ciclo, né, de pessoas que eu conheço, assim, precisa ter um problema, a unção de Eliseu, tem que estar presente e tal? Porque, assim, hoje os 3 aqui convidados, né, com essa unção de Eliseu, o Nixon já tá começando a aparecer, tá me olhando assim estranho, eu tô vendo você olhar, mas as entradas já tá denunciando já, viu? Essa unção de Eliseu, a unção de Eliseu tá pegando aqui, mano. Eu não vou discorrer biblicamente o que aconteceu com quem zombou de Eliseu, nessa a gente vai tomar um rumo diferente do nosso podcast, então volta. Então, pastor Fábio, existe espiritualidade sem transformação de comportamento? Ou isso é apenas religiosidade disfarçada? Boa, é possível. Hein? Boa. Tem como você ter uma determinada espiritualidade, o que se espera,
vivendo uma religiosidade sadia. Tem como você viver uma espiritualidade distorcida, não tendo uma mudança de comportamento da sua realidade. Na verdade, no mundo que nós vivemos hoje, são várias facetas e várias formas de se viver hoje, né? Então, existem possibilidades de você viver diversas conjunções dentro desses dois aspectos da sociedade junto ao que nós denominamos de religiosidade, de espiritualidade. Eu prefiro trazer aqui, Yuri, a ideia de como deveria ser. Né? Partindo do princípio que sim, porque se você for perguntar o que é espiritualidade hoje, você vai ter espiritualidade em vários âmbitos, em várias expressões, né? Em várias concepções, conceitos. Então, eu vou defender aquilo que eu acredito conforme o manual eterno que é a Bíblia Sagrada. E tomando como base isso, a gente precisa ter uma ideia do que é religiosidade, o que é espiritualidade. Porque, às vezes, as pessoas elas estão, hoje em dia, tomando a ideia equivocada do termo religião. Talvez por causa de uma distorção de como aqueles que vivem uma suposta religião estão se comportando. Porque todas as vezes que a gente pensa em alguém que segue uma religião e que não tem um comportamento adequado, isso traz repulsa. Isso independente da religião que seja. Porque a ideia de alguém religioso é que ela automaticamente tem um comportamento diferente da sociedade, independente da religião que ela tem. Por quê? Porque a religião ela traz no seu bojo essa ideia, eu gosto sempre de trazer a etimologia da palavra religião, que é religare, que é a ideia de você ter essa instituição, essa organização que leva o ser humano a Deus. E essa deveria ser a função da religião, levar o homem a Deus. E obviamente que se esse homem ele é levado a Deus, ele está transcendendo o mundo físico, o mundo natural, e obviamente ela tende a ter um comportamento diferente. E quando abre aqui um parêntese para dizer comportamento diferente, porque é comportamento diferente mesmo, sendo bom ou ruim, dentro da condição moral que você estabeleça. Porque de repente aquilo que para mim é bom, para o Nixon não é. Aquilo que para mim é ruim, talvez para o Tiago, para você não é. Então, dentro de um mundo tão complexo, a gente precisa trazer conceitos específicos conforme a Bíblia. Eu gosto do termo de Tiago, no capítulo 1, que ele diz que a religião verdadeira, imaculada, saudável, para Deus, é você cuidar dos órfãos e das viúvas das suas necessidades. E você não se permite ser corrompido com esse tempo. Essa é a definição bíblica para a religião. Considerando isso, não tem como eu me importar com o outro se eu não tiver uma mudança de mentalidade e de comportamento. Não tem como. Por quê? Porque naturalmente, por causa das nossas crenças, por causa da nossa vivência passada, por causa da raiz do pecado, nós sempre vamos olhar para dentro da gente. Nós vamos ser egoístas, egocêntricos, nós vamos pensar somente em nós. Então, o nosso mundo vai girar em torno de nós mesmos. Então, a partir do momento que a Bíblia manda eu olhar para fora, para essas necessidades, e ela configura os órfãos e as viúvas, porque eles são características de pessoas que precisam da outra, significa que o meu comportamento, o meu modo de vida tem que ser diferente. O meu modo de pensar, o meu modo de ver o mundo tem que ser diferente. Então, biblicamente falando, a vida religiosa já transcende a naturalidade da percepção do outro. Eu vou precisar me importar com o outro. Eu vou precisar amar o outro. E aí a gente vai para a primeira carta de João, no capítulo 3, verso 16, que ele diz o seguinte: assim como Jesus morreu por mim e deu a sua vida por mim, eu preciso também dar minha vida pelo próximo. A gente vai lembrar dos mandamentos, dos 10 mandamentos do decálogo de Moisés, vai resumir isso em 2. E o primeiro deles é amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e isso vai redundar em eu amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, essa ideia do amor, que para mim, dentro de diversas concepções de conceito, para mim amar é doar-se, para mim amar é entrega. Eu parto do princípio que sim, biblicamente falando, alguém que vive uma vida religiosa corretamente, ela vai ter uma mudança de comportamento dentro dos princípios bíblicos. Porém, eu preciso fazer aqui um adendo dentro da pergunta. É possível também que eu viva uma vida religiosa distorcida da realidade bíblica. Porque o próprio Jesus denunciou isso. Se a gente for lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus vai confrontar os fariseus. Porque os fariseus eles tinham uma roupagem de religião. Ou seja, através dos ritos, das tradições, através dos dogmas, através dos costumes, mas eles não se importavam com o outro. Eles viviam uma vida de aparência, mas que na sua essência eles não se importavam. E Jesus vai comparar eles
como sepulcros caiados. Se você for nos cemitérios, vocês vão perceber que dependendo da classe social pela qual faz usufruto daquele cemitério, nós vamos ver lápides, nós vamos ver sepulcros de diamante, de ouro, de cristal. Lindo por fora, mas ali dentro tem o quê? Morto, tem defunto. Jesus estava falando isso para eles, dizendo: vocês aparentemente, vocês estão bem. Quem olha para vocês acha que vocês estão vivendo essa religião que deve ser vivida, mas o comportamento de vocês é distante. Ou seja, biblicamente falando, eu tenho como viver uma vida religiosa dentro de um padrão espiritual requerido pelo Senhor. Porque dentro de uma espiritualidade bíblica, a espiritualidade me leva a ter uma relação com Deus através de Jesus por meio do Espírito Santo. E essa minha relação com Deus, obviamente, vai me levar a me importar com o outro. Isso é automático, isso muda o meu comportamento. Porém, quando eu vivo uma religiosidade distorcida, eu sou comparado aos fariseus. E o que acontece com essa ideia de viver de aparência e não de essência? É que uma vida de aparência, ela é temporária. É uma vida que é passageira. A vida, as pessoas que vivem de aparência, é uma vida superficial. É como pessoas que vivem com máscara. São pessoas que vivem uma vida que não é dela. Aparentam aquilo que elas não são. Uma hora, a máscara cai. Uma hora, a verdade aparece. E não é isso que Deus quer para nós. Então, a vida desprovida dos princípios espirituais te levam a viver uma realidade religiosa distorcida. Agora, quando eu tenho uma religião, conforme as escrituras, a religião contribui para que eu tenha uma espiritualidade saudável, né? E aqui, me permita fazer concluir essa minha fala da seguinte forma. Eu gosto de dar esse exemplo dos teatros antigos, porque a palavra sinceridade nasce daí, né? Os teatros, eles eram apresentados com seus personagens, os seus atores, usando máscara ou sem máscara. Era a opção de quem assistia aquele espetáculo, escolher aquele espetáculo com os personagens com máscara ou sem máscara. E a expressão era: você quer assistir com os personagens com cera ou sem cera? Então ele poderia ter o personagem com máscara, que é com cera, ou sem máscara, sem cera. E daí a palavra sem cera dá origem à palavra sinceridade. Porque a vida de um homem e de uma mulher que vive a espiritualidade genuína é uma vida sincera. É uma vida desnuda. É uma vida verdadeira. É uma vida que se entrega ao próximo, mesmo sabendo quem eu sou, com as minhas dificuldades, com os meus dilemas. Mas que a essência é sempre viver com Deus e me importar com o outro. Tudo isso vai levar-nos a ter, como resultado, um comportamento que agrada a Deus. E é isso que Deus espera de nós. Então, a gente pode entender que muitas pessoas não tiveram o despertar da consciência para essa área, por exemplo, espiritual. Por quê? Não são poucos os casos no qual ouvimos de exageros. Por exemplo, santificação. Não, eu sou santo, irmão. O sinal de santificação qual era? Era alguém que era bicudo, alguém que não falava com ninguém, alguém que tratava os outros mal. Então esse era o padrão que a gente tinha de alguém religioso, de alguém, entre aspas, espiritual. Ou seja, o despertar da consciência para aquela pessoa e muitas outras, e eu nem as julgo, porque aquelas pessoas aprenderam dessa maneira. Eles entenderam dessa forma. Eu atendo algumas pessoas, Nixon, e o primeiro momento no atendimento é fazer com que elas entendam através da empatia o que foi feito com ela, o momento que aquela pessoa falou. Um momento que, por exemplo, aquela pessoa tinha conhecimento devido. Porque muitas vezes, o pai fez, mas não fez por querer. O pai fez porque só tinha realmente isso para entregar, ele não tinha outra, ele não conhecia uma outra possibilidade. Então, para a gente não fugir muito a parte da espiritualidade, agora traz clareza o porquê pessoas que naquela época não tinham, e até o dia de hoje, não tem essa consciência clara, praticam atrocidades, muitas vezes em nome de Deus, como Jesus chamou a atenção dos fariseus, em nome de Deus, mas não estão cumprindo absolutamente nada que Jesus determinou sobre a terra. E esse aspecto, rapidinho, Nixon, esse aspecto é importante, sabe por quê? Olha o que Tiago construiu aqui sobre a questão dos caminhos. Nixon trouxe muito profundamente acerca dessas origens que faz nós sermos o que somos e a capacidade que nós temos de reproduzir aquilo que vemos. Eu vivi essa realidade na íntegra que você acabou de dizer. Porque quando eu vim para o evangelho, vim passar a ter uma vida religiosa, a primeira percepção que eu tive foi
do lado de fora. Como é que as pessoas vivem, como é que elas andam, como é que elas se comportam, como é que elas falam. Porque é muito fácil você fazer sem ser. É muito fácil. É muito tranquilo você mostrar uma coisa que você não é. É mais fácil você colocar para fora aquilo que você está vendo, mas de novo não se sustenta. Então eu me tornei um cara insuportável, me tornei um crente chato, ignorante. Porque olha só que interessante, né? A palavra santo no original, tanto no grego como no hebraico, vai cair no mesmo lugar. Separação. Então, se você não conhece a profundidade disso, o separar aqui, ele é exterior. Então, se eu usava um tipo de roupa, agora eu uso outro. Se eu tinha um linguajar, agora eu tenho outro. Eu vou me separando. Então, se eu andava com o Nixon, já não ando mais. Se eu sorria, já não sorrio mais. Se eu fazia, eu deixo de fazer. Então, é muito fácil a gente ter essa noção da separação de forma equivocada. E você tem uma religiosidade equivocada também, que é o que nós vemos hoje. Porque é muito mais fácil reproduzir rito. Perfeito. É muito fácil reproduzir o que o outro faz, criar essa marionete. E é por isso que, infelizmente, você que pode estar nos assistindo agora, já teve uma experiência religiosa, já teve dentro de igreja, hoje você não quer nem mais estar lá. Porque você teve uma experiência com pessoas que viveram a superficialidade da religião com base naquilo que os homens te impuseram, porque você não foi apresentado o verdadeiro evangelho. A palavra de Deus genuína que te leva a ter uma espiritualidade que vai transcender e vai te levar a viver uma transformação e não meramente uma suposta deformação. Né? Importante a gente dizer que nós estamos aqui fazendo uma separação de áreas por princípio pedagógico, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam que eu, enquanto indivíduo, eu tenho um corpo que eu preciso cuidar, eu tenho uma mentalidade, eu tenho um senso de propósito, eu tenho espiritualidade. Mas essas áreas, ela faz parte e é constituinte do mesmo ser. A gente separa para princípios pedagógicos, para ensinar. Mas, por exemplo, tem pessoas que estão nos assistindo aí que ela é uma pessoa sincera, honesta, que busca a Deus com sinceridade, só que essa pessoa, ela teve um pai extremamente violento, um pai agressivo, abusador, um pai que abandonou, e ela criou um pressuposto inconsciente do que é um pai. E aí, quando ela chega na igreja, ela vai se relacionar com Deus que é Pai. E aí ela se pergunta assim, ó, eu oro, eu leio a Bíblia, eu consagro, eu jejuo, eu só falto me chicotear. Não consigo sentir Deus, não consigo viver uma espiritualidade plena. O que é que está acontecendo comigo? Ela tem um pressuposto inconsciente a partir do pai biológico. Aliás, pai, hoje, acho que é a figura que mais sequela os seres humanos. A ausência paterna. E pior do que a ausência paterna, é um pai inepto, que está ali, que dá a água, dá a ração, mas que não dá amor, afeto, carinho, instruções básicas para que aquele indivíduo se torne um ser que possa reproduzir esses valores. Então, muita gente hoje, pastor Fábio, ele não vai gozar de uma espiritualidade plena simplesmente porque está preso nos seus loops mentais, está preso nos seus pressupostos inconscientes de que a figura paterna precisa ainda ser ali trabalhada na mente dela para que ela possa romper e possa se relacionar com Deus assim de forma muito autêntica e verdadeira. Então, tem uma ambiguidade aqui, Nixon, com base no que você falou, que é o seguinte. Ainda que a religião ela é importante, ela não é um fator preponderante para que eu tenha a minha espiritualidade. Você deixa isso muito bem claro. Porque, senão, a gente vai entender que a espiritualidade está presa na religião, e ela não está. Ainda que a função da religião seja essa. E nós precisamos ter a ideia de que o que vai transcender, porque ainda que a religião não seja importante, ainda que viver uma vida religiosa ela é importante, a espiritualidade ela transcende tudo isso. Porque a religião ela está diretamente ligada a fatores organizacionais, sistêmicos ligados a esse tempo. A espiritualidade ela vai nos levar para algo que transcende a esse tempo, que transcende a tudo isso. Tudo que nós estamos falando aqui sobre propósito, tudo que nós estamos falando aqui sobre mentalidade, espiritualidade, tudo corrobora. Um está corroborando aqui para a ideia do outro, que faz parte do ser humano, mas alguém pode viver uma vida com propósito pleno, com a mentalidade sadia, uma espiritualidade totalmente restaurada em Jesus. A ideia é que o despertar da consciência faça com que você tenha a
o senso de importância de colocar essas áreas no seu devido lugar. Não é algo solto, não é algo aqui que não faz sentido. Eu acho que quem está assistindo a gente, quem está participando disso tudo, vai chegar à seguinte convicção: não tem como, a partir de hoje que eu estou ouvindo esses camaradas aí, eu não me importar mais com a minha mentalidade, com a minha percepção de identidade e propósito e com a minha espiritualidade. Não tem como. E é altamente possível você viver essa tríade de forma plena, equilibrada e saudável. Com esse despertar, a gente começa a entender crenças que foram impetradas na cabeça de algumas pessoas. Né? Essas crenças que a gente sabe que são irreais, mas para que as pessoas, na concepção delas, são muito verdadeiras, né? E absolutas. Então, a gente vê diversas situações como, vamos pegar sair do campo agora da espiritualidade para uma vida cotidiana. Alguém que teve uma experiência com um marido que traiu. Literalmente foi criada uma crença na cabeça dela de que todo homem não presta. Então ela nunca vai conseguir se relacionar bem, vai entrar num relacionamento, sair, ir para um outro, voltar, vai viver esse padrão o tempo inteiro porque ela criou essa crença na cabeça dela de que homem realmente não presta. Até ela ter um processo de descoberta de consciência que aquilo ali foi um trauma, foi um evento traumático. Uma pessoa feriu, assim como na igreja, alguma pessoa pode ter ferido ela. Assim como no trabalho alguém pode ter decepcionado, assim como na amizade alguém pode ter frustrado. Até gerar esse despertamento da consciência, a pessoa se sabota o tempo inteiro. Destruindo relações, destruindo possibilidades, perspectivas. A partir do despertamento da consciência, ela começa a compreender que pode até 10 decepcionar. Mas por onde veio, por exemplo, a frustração, através geralmente de uma pessoa, através de uma própria pessoa pode vir justamente a cura. Uma palavra, um direcionamento, um afeto, uma mão estendida. Então, o despertar da consciência tem essa perspectiva, tem esse objetivo. É trazer a pessoa para o centro, para a realidade, saindo daquilo que é chamado hoje pela ciência de paralaxe cognitiva, que é uma distorção da realidade. Tem pessoas que estão vivendo em outro mundo, em uma outra realidade, e eles acreditam que aquela realidade é ali. As crenças que foram geradas, as crenças que foram formadas, tudo que ela tem de filtro mental, e ela acredita que aquilo ali é o centro, aquilo ali funciona dessa maneira. Ela está vivendo, na verdade, uma paralaxe cognitiva, uma distorção da realidade. E enquanto não tiver o despertar da consciência, vai viver se sabotando, se frustrando o tempo inteiro. É um ciclo que nunca vai acabar. Que bom que vai chegar, o despertar da consciência está chegando. Você que está ouvindo esse podcast maravilhoso, essa oportunidade é sua. Primeiro com esse conteúdo aqui, né? Se você já se viu, tem pessoas que já vai se ver em alguns quadros aqui. Sim. A gente está falando, já vai começar a se reportar, pensar, imaginar. É esse o objetivo. Você precisa despertar essa consciência para que você consiga realmente mudar os seus padrões e alcançar a plenitude, que é o propósito desse podcast de hoje. Meu amigo Tiago, o que é mais devastador? A ideia aqui é trazer isso mesmo, viu? É polemizar, esquentar. Sim. O que é mais devastador para a vida de uma pessoa? Não saber quem ela é ou viver a identidade que os outros colocaram sobre ela? Boa. Amigo, hoje eu não queria ser Thiago. Rapaz, eu tô curioso. A gente tá falando sobre despertar da consciência, né? Eu não vou me lembrar exatamente a história, talvez eu erre em um detalhe, mas certa vez havia um diálogo entre um pai e um filho, era mais ou menos isso. Ele estava falando sobre qual é o principal ponto para alguém que está preso conseguir sair de uma prisão. E aí o pai fez essa pergunta para o filho ficou sem entender, e aí o pai disse assim: perceber que está preso. O principal ponto de alguém que está preso para que essa pessoa consiga sair da prisão é perceber-se preso. Então, assim, alguém que já entende que está perdido já está no lucro. Esse alguém que já entende que precisa de uma direção, que não tem propósito, que não tem identidade, essa pessoa já está no caminho. Agora, a pessoa que está vivendo
uma outra realidade. A pessoa que está vivendo uma vida que não é sua, essa pessoa é a que está, com toda certeza, no pior cenário. Tem um psicólogo humanista, Carl Roger, que ele fala algo interessante, que quando as pessoas não vivem o seu self autêntico, ou seja, essa sua autenticidade, essa sua a realidade de propósito de identidade, ela vive em incongruência. E aí, ao viver em incongruência, você sofre. Porque o que o pastor Fábio trouxe, a pessoa pode até usar máscaras, a pessoa pode até fingir ser quem não é, mas ao longo do tempo, isso vai gerar sofrimento e inclusive transtornos emocionais e mentais, porque não se sustenta. Estão chamando de identidade também muito presente. Acontece muito com artistas que vivem muito tempo interpretando papel, e aí as pessoas em casa, quando chegam, elas acham que ela está no papel ainda. Sim. Inclusive, foi compartilhado, né, por várias pessoas, eu não vou me lembrar o nome do ator, que representou o Coringa, né, e que infelizmente depois acabou tirando a própria vida, e as pessoas correlacionaram ao fato dele não conseguir se desassociar do personagem, do papel que ele representou, né? Então, assim, isso gera sofrimento. Muito. Quando você tem essa clareza de propósito, você tem foco, as coisas mudam, a vida fica muito mais leve. Então, assim, é muito pior você não saber que está perdido. Muito pior. Esses dias eu estava, e aí me permita, fazendo um devocional e lembrando a história de Neemias. E a história de Neemias é uma excelente representação de alguém que entendeu o seu propósito e que teve foco para cumprir o propósito. Neemias era um copeiro do rei, ou seja, vivia bem, de forma confortável, mas ele tinha uma indignação. Ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam derrubados e aquilo mexeu com ele. Um dos fatores primordiais para que nós descubramos o nosso propósito é entender as nossas indignações. Eu posso ter uma indignação completamente diferente da de Nixon, diferente de quem está assistindo. A indignação já nos aponta para o nosso propósito. Neemias ouviu o relato de como estavam os muros e ele poderia simplesmente dizer, poxa, que chato, né? Rapaz, que coisa. Vou orar. E vou ficar aqui. Mas não. Ele se movimentou. Ele foi conversar com o rei percebeu que ele estava triste e tal, e contou, e pediu carta e foi. E aí, enquanto ele começa a reconstruir os muros, acontece algo interessante. Sanbalat e Tobias começam a criar contendas, situações, e dizem assim, vem cá, que a gente quer conversar com você. E aí, em Neemias, capítulo 6, versículo 3, ele fala assim, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para me encontrar com você? Quem tem propósito tem foco. Forte. Quem tem propósito tem foco. Eu estou aqui envolvido com uma grande obra. Não, mas tem um outro projeto aqui. Eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Tiago, vamos participar de tal projeto e tal. Eu digo, tá, que projeto é esse e tal? Tem a ver com o meu propósito? Tem. Show de bola. Vamos junto. Por quê? Porque isso está colaborando com aquilo que eu tenho para executar. Não, poxa, tem um outro projeto aqui, eu percebo que vai para um outro lugar. Muito obrigado, cara. Mas Thiago vai dar muito dinheiro. Poxa, não é só sobre isso, né? Tem outras coisas envolvidas. Quem tem um propósito claro tem foco. Eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Claro. Um dos conceitos de distração, né? O que é distração? Tudo aquilo que te tira do foco. Independente do que seja. Poderia ser mais dinheiro, mais fama, poderia ser qualquer outra coisa. Está diretamente ligado ao seu propósito? Não. Então, se não está, eu não vou, irmão. E qual é o nosso maior problema para essa geração? A distração. Tem muito conhecimento, a gente pode olhar por muito conhecimento, é muito bom, ok. É bom para quem? Porque se não for para aquilo que eu estou executando e para aquilo que eu fui chamado, é distração.
né? Então, é perfeita a colocação do Tiago quanto a essa questão de Neemias. A falta de clareza de identidade me traz uma percepção muito inteligente e muito diferente, porque assim, quando você tem clareza de identidade, eu me lembro da Michelle Obama. Tem um fato que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele conta, ele tá num jantar e chega num restaurante com a sua digníssima, e chegando lá, eles associam, vê que o chefe do restaurante, o chefe de cozinha, era o ex-namorado de Michelle Obama. E o presidente brinca com ela, sinalizando, tá vendo aí? Se você casasse com ele, hoje você seria esposa do chefe de cozinha. Ela disse, não, negativamente. Se eu casasse com ele, hoje ele seria o próximo presidente da República. Então, assim, a clareza de identidade Exato. vai nortear as nossas ações e, inclusive, bloquear as determinadas frustrações que a gente tem. É importante a gente associar isso. Meu amigo Nixon, não tô esquecido de você, não. Já vou me benzer aqui. Vamos lá. Por que, meu amigo, a mente prefere a dor conhecida ao prazer desconhecido? Mesmo quando a mudança é claramente melhor. Tem diversas situações que a gente percebe pessoas com... A gente olha de fora e fala assim, rapaz, essa decisão para você é melhor. Todo mundo enxerga, todo mundo vê. Mas ela prefere ficar naquela dor conhecida, sabe? Aquela mesma dor ali o tempo inteiro, do que viver naturalmente um prazer. Na sua concepção dessa dor conhecida ao prazer desconhecido, por que é tão difícil as pessoas elas mudarem? Isso aí, meu amigo Paulo Yuri, tem uma origem no processo da evolução dos seres humanos, né? Há um tempo atrás, o homem não precisava se preocupar com nada mais além de comer, se abrigar, se proteger para garantir a sua sobrevivência. Então, existem as questões instintivas. Então, o cérebro, ele se desenvolveu para nos livrar de perigo e não para nos amadurecer, para nos fazer evoluir. Depois de muitos anos se passaram, o cérebro humano, ele continua configurado para garantir a sobrevivência da espécie, se livrar de perigo. Então, quando uma pessoa ela está dentro de um contexto onde tem um sofrimento que ela já conhece, a gente chama isso de fadiga do reflexo, que é uma dor conhecida que repetidamente gera insensibilidade. E muitas vezes essa pessoa, aquela dor, não é aquela dor, de fato. Só que o pastor Fábio até tocou nesse ponto, que dar um passo no desconhecido gera muita ansiedade. Porque na época da pandemia, muitas pessoas, né, que já tinham, exacerbaram, muitas pessoas que não tinham ficaram com ansiedade, porque envolveu um ambiente de incontrolabilidade, de imprevisibilidade. Aquilo que é imprevisível, que é incontrolável, gera muita angústia, gera medo, gera ansiedade. Então, o movimento natural do ser humano, eu vou para um contexto onde eu não sei onde é que eu estou pisando, não sei se Deus vai botar o chão, então aí eu recuo e me protejo. Porque, embora na dor, eu estou seguro. E o próximo passo, só Deus sabe o que é que pode acontecer. Então, essa configuração, a gente está falando muito de configuração. Sim. Então, essa configuração faz com que o ser humano natural, ele não avance. Por quê? Porque avançar significa perigo. O cérebro identifica, elas vão ouvir vozes na cabeça, e aí eu quero desdobrar também essa questão do pensamento. O que é o pensamento? Isso que hoje eu vos falo, vocês vão chamar de discurso. Nixon está discursando. O que Yuri está fazendo são palavras no papel, chamamos de texto. Pensamentos são palavras dentro da cabeça. Nós passamos 50% do nosso dia ouvindo vozes na nossa cabeça. Nem político fala tanto quanto a nossa mente falando. Então, essas vozes vão configurando. Ao primeiro sinal de perigo, a voz, não vá, não avance. Fique aqui que tá doendo, mas é melhor. Então, essas palavras, elas vão norteando, né? Norteando. E elas podem assumir várias topografias. Por exemplo, quando eu estava na criação do hábito,
eu ouvi a voz na minha cabeça dizendo, cara, pra que isso, velho? Pra que isso não vá, não? Aí essa semana eu vi uma outra voz, que é, cara, você tá focado demais. Se você queimar um treino, ninguém no grupo vai te dizer nada, porque você já provou. Ou seja, eu digo sempre que o pensamento, ele pode assumir várias topografias, várias formas, mas qual é a função dele? Paralisar. Então, uma das funções do pensamento é trabalhar essa questão para deixar a pessoa paralisada na zona que ela tá. E também aí a gente também pode desdobrar. Tem um ganho secundário que tá doendo, mas tem um reforço, tem um ganho ali. Porque na realidade, Nick, o cérebro está tentando nos proteger, né? Nos proteger, porque o cérebro evoluiu para nos garantir sobrevivência e não para nos fazer feliz, para nos amadurecer. Como eu falei do modelo experimental, como é que se cria leis do comportamento humano? A partir de experimentos com animais. Fizeram um experimento com um pombo, né? Botaram o pombo para bicar em um disco colorido. E aí, toda vez que o pombo bicava no disco colorido, ele recebia uma pelota de comida. Claro que colocava o pombo naquela caixa em estado de privação, né? Com fome e para poder instalar o reforçador. Então, o pombo bicava, ganhava comida. Bicava, ganhava comida. Aí, depois, os experimentadores colocaram um choque na esteira. E aí, o pombo bicava, ele ganhava comida, mas recebia o choque. E aí, foi algumas repetições, instalou ali o hábito de bicar e receber choque, habituou, agora esse choque não é tão, né, aversivo assim. Depois ele começou a tirar o alimento, diminuir, o pombo bicava e só recebia choque. E vez ou outra, ele recebia uma pelota de alimento. Aí o experimentador chamou uma outra pessoa que não estava fazendo parte e assim, explica o comportamento desse pombo, ele está bicando para receber choque. Aí ele, deve ser um pombo masoquista. Porque ele não acompanhou o processo de condicionamento, né? Assim, por exemplo, muitas mulheres que, muitas vezes, elas geram uma briga na relação, porque ela sabe que o reforço, que o carinho, que as flores, só vem depois de maltratar. Depois do maltratar. Aí eu pergunto, o que faz essa mulher continuar nessa relação adoecedora? O ganho secundário que ela tem. Migalhas, mas ali ela se satisfaz com aquilo. Tem a ver com gozo na dor também? Como é que essa história do que eu ouço sempre falar, que essas pessoas ficam nesse ciclo de dor e não conseguem se desvencilhar, porque tem o chamado gozo da dor. Isso, é porque Freud que trabalha com essa palavra, com a nomenclatura do gozo secundário, que é o gozo na dor. A gente, para tirar um pouco, porque Freud falou muito de pulsões sexuais, a gente fala de ganho secundário, porque fica muito até mais fácil para entender. Então ela está em um ambiente que traz sofrimento, porque em algum momento ela tem ali um ganho que faz com que ela fique reproduzindo aquele ciclo. Por isso que a gente, naturalmente, a gente não vai avançar, porque avançar gera ansiedade, gera desconforto. E aqui onde eu estou, embora está doendo, mas eu tenho um ganho secundário, e aqui eu estou certo que eu estou seguro. Eu não estou me ouvindo em perigo. E um detalhe importante aí, né? Você deve ter acompanhado diversos casos que mulheres que tiveram justamente esses maltratos na sua fase de infância ou em outros relacionamentos, ela criou crenças, o estado de consciência dela só informa que é possível ter prazer somente dessa maneira. Isso. E o cérebro, ele tem dificuldade de lidar com o desconhecido. Você já viu diversas situações onde assaltos, alguém ficou paralisado no momento do assalto. O cara pediu o celular. Ele não tinha desejo pelo celular, apenas porque naquele processo dali, em milésimos de segundos, o que o nosso cérebro faz? Ele vai buscar alguma experiência que ele já viveu, alguma coisa para ele replicar no momento. Só que o cara nunca foi assaltado. Então, no momento do assalto, ele paralisa, porque buscou, não tem nada, ele paralisou. Pai, por que não entregou? Por que não deu? Não foi vontade dele. Foi a questão mesmo que não tinha algum mecanismo de ele entender, de ele puxar na memória para praticar. Então o cérebro ele tem muita dificuldade de lidar com o desconhecido e justamente por isso, algumas vezes prefere o prazer, a dor conhecida do que o prazer desconhecido. Isso. Inclusive tem uma música, eu sei que a maioria do público que está nos assistindo é cristão, né, mas a gente poderia chamar de síndrome do maior abandonado. Aquela música do Cazuza, onde ele dizia, raspas e restos me interessam. E tem muitas pessoas... Não é do meu tempo isso não, viu? ele canta e diz assim, mentiras sinceras me interessam.
migalhas do seu pão. E é exatamente esse tipo de comportamento, né? As pessoas optam por essas migalhas, por esses pedaços, por essas sobras, do que por nada, muitas vezes. Né? É exatamente isso. A gente está partindo para a parte. Pessoal aí da produção, estamos mais ou menos em quanto tempo de podcast? Pronto. Mais ou menos aí 1h30, né? De podcast. Estamos partindo para a parte final, infelizmente, para você que está assistindo, infelizmente, tá acabando. Mas eu vou fazer uma rodada de bate-pronto. O que é bate-pronto? É 1 minuto para cada entrevistador. Eu sei que vocês são pensadores, né? Rapaz, se desse alguma corda a mais, seria um filósofo. Tem alguém que eu já fiquei sabendo aqui que beirava essa área da filosofia. Não vou contar que é Dr. Nixon. Mas eu sei que vocês gostam de fechar, mas vamos deixar aberto algumas coisas para justamente provocar o nosso telespectador a também clicar lá e garantir esse ingresso para ver essa explicação fechada no evento. Então, de bate-pronto, 1 minuto e nada mais. Pastor Fábio, o que é mais perigoso espiritualmente? Alguém viver sem propósito ou alguém viver um propósito distorcido? Eu penso que o perigo maior não é o vazio. O perigo maior é o engano. O perigo maior não é o vazio. Ainda que é danoso o vazio. Mas nada pior do que o engano. Atos 9 vai mostrar-nos Paulo que era zeloso da lei. Ele tinha uma distorção do propósito dele. E ele precisou ser interceptado por Jesus para mudar isso. Né? E aonde é que está o problema aqui? Né? Einstein tem uma frase que ele diz que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Um homem que tem um encontro com Jesus, nunca mais ele peca em paz. Nunca mais. Nunca mais. Você não... A ideia de você viver no engano, ele é extremamente danoso, porque você não prejudica só a si mesmo. No vazio é você só. E obviamente que gera influências outras. Mas perceba, Paulo, ele era um cara que estava enganado, e por estar enganado no propósito errado, ele combatia o certo. Olha que profundo é isso. O fato de você não ter algo definido é ruim, mas os estragos são menores. Quando você tem um propósito distorcido, um caminho errado, além de você prejudicar a si, você prejudica os outros e possivelmente você está combatendo aquilo que é certo. Então a importância de você conhecer o caminho que te leva a ter esse despertar da consciência, para você ter a clareza daquilo pelo qual você foi chamado, é extremamente importante, porque de repente você pode estar assistindo esse podcast, ouvindo essas mensagens poderosas desses camaradas que estão aqui, desses especialistas, e perceber que de repente você está trazendo dano para muita gente por estar enganado por um caminho pelo qual Deus não preparou para você. E Deus está te chamando para viver essa realidade. Né? Não estar vazio e piorou, andar enganado. Muito bom, muito bom. Vamos lá, meu amigo Thiago. Propósito é algo que a gente encontra ou algo que a gente constrói no caminho? Bom, vou aproveitar a última fala aqui do pastor Fábio, né, sobre a questão do vazio e do engano. O propósito é algo que nós nascemos com ele e nós vamos lapidando ao longo do caminho. Mas a provocação que eu quero fazer para quem está nos assistindo é: você não sabe qual é o seu propósito ou você não quer viver o propósito ao qual Deus te chamou? Na Bíblia é conhecida a história de Jonas. Jonas foi chamado por Deus para uma missão, para cumprir uma missão. Mas ele não quis. E aí todo mundo conhece a história do grande peixe e essa coisa toda. A grande questão é que, de alguma forma, ou eu não quero ser nada, ou eu não quero ser aquilo que Deus me chamou para ser. É muito comum dentro da igreja as pessoas se acomodarem com o banco. Ou aquelas pessoas que querem ser os grandes. E eu sempre costumo provocar. Ok, você quer ser Paulo, mas se Deus te chamou para ser Estevão? Nunca vi ninguém dizer que quer ser Estevão. Exatamente. Entende? É. A gente supervaloriza assim e a gente quer ser os grandes, ou a gente não quer ser ninguém.
Não, eu quero ficar aqui No banco. no banco. E o grande barato do propósito é que não há valor em você não querer ser aquilo que Deus chamou para ser. Não há valor em você querer se apequenar. Há valor em você ser o que Deus te chamou para ser na proporção que Deus chamou para ser. Deus pode ter me chamado para ser Estevão. Deus pode ter me chamado para ser Filipe. Deus pode ter me chamado para ser Paulo. A questão não é quem eu serei. A questão é se eu serei aquilo que Deus quer que eu seja. Então a provocação que eu te faço, reendossando o convite para que você participe do evento do dia 1º, você realmente não conhece. Se você não conhece no dia 1º, você vai conhecer. Ou você conhece e está sofrendo da síndrome de Jonas, querendo fugir daquilo que Deus chamou. Se é o seu caso, também no dia 1º você vai receber não vai ter um grande peixe lá não, mas... Verdade, verdade. Doutor Nixon, se os padrões mentais, eles são criados ali geralmente na infância, né, 0 a 13 anos, como alguém adulto pode realmente reprogramar sua mente? Será que isso lá no evento vai ser possível? Primeiro, vou dar uma dica importante. Todo cérebro saudável, ele tem algo que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade de criar... Lembra que nós falamos sobre caminhos, novas vias neurais, criar novos atalhos para que você possa ressignificar. Então, sim, é possível uma pessoa ela mudar a mentalidade mesmo depois... mudar de padrões. Mas mudar de padrões não significa que tudo que você aprendeu foi esquecido. Você vai criar novas conexões, novos caminhos. Se aquele caminho que você passava te levava para um caminho tortuoso, e aí, através de 3 pilares aqui que eu vou colocar, você pode andar por novos caminhos. A primeira coisa é a consciência. O despertar da consciência é o primeiro pilar para que você entenda o local de onde você está, para que você possa trilhar novos caminhos. O segundo é criar conexões emocionais com esses novos caminhos, que é recompensar o processo, que é você criar um vínculo emocional para que crie uma memória. E o terceiro, repetição. Para você criar um caminho, fazer uma trilha, você tem que caminhar por ali várias vezes. Então, esses 3 pilares, através desses 3 pilares, é possível, de fato, uma pessoa aí, ela ressignificar esses padrões que foram criados durante a vida toda. Não é fácil, porque imagine um indivíduo de 30 anos, você derrubar um edifício de 30 anos e construir novamente. É um caminho que não é fácil, mas que ele é possível. Eu costumo sempre falar sobre esse ingrediente, que é você ter a ferramenta certa para poder fazer. Então, assim, nesse evento a gente vai dar essas ferramentas para que essas pessoas consigam fazer. Sim. É igual você pega, por que muitas vezes as pessoas não conseguem? Pô, mas eu tento, mas já tenho consciência, porque pode ter algum perfil de pessoa também, alguns perfis de pessoas que pensem assim, não, mas já ouvi muita coisa, tal, e até tenta, só que não está tentando com a ferramenta certa. Então, se você pegar uma pessoa para desconstruir, para quebrar essa parede aqui agora, e é mais fácil, né? Você quebrar a parede é mais fácil do que você construir uma parede. É muito mais rápido, inclusive. Agora, se você der para ela uma colher de pedreiro, quanto tempo ela vai demorar para quebrar essa parede? Talvez nem consiga, né? Talvez nem consiga. Agora, se vir uma retroescavadeira, se vir uma máquina daquela realmente de potência mesmo, né? de furar, de quebrar todo, uma talhadeira daquelas grandes, naturalmente o tempo vai ser encurtado e um dia ele finaliza. Então, o que as pessoas muitas vezes elas estão precisando é da ferramenta certa para poder reprogramar a mente, para poder criar novas crenças, para poder criar novos relacionamentos, novas conexões, se permitir se abrir para isso, né? Uma das coisas mais poderosas que eu acredito que a gente vai falar muito lá é sobre ambientes. Sim, e tem pessoas que não sabem o poder que o ambiente tem. E continuam presas. Não sabem por que continuam presas no mesmo tipo de ambiente. Os mesmos tipos de amizades, os mesmos tipos de pessoas. Hoje de manhã eu postei algo sobre o ambiente, né? Que é uma frase de Skinner, que ele fala assim, ó: nós só somos livres a partir do momento que nós temos controle sobre as variáveis que nos controlam. O que é que nos controla?
ambiente. Então, nós temos controle Perfeito. sobre o nosso ambiente. Então, você controlando, e eu vou dar uma dica para você que vai estar lá no evento, como controlar seu microambiente. Certo. Por exemplo, quando eu comecei a fazer dieta, a gente foi no mercado, aí chegou lá, eu botei 1 quilo de açúcar no carrinho. E amor, como é que pode? 1 mês, 1 quilo de açúcar? Eu falei, a gente vai ter que economizar. É o que temos. Então, a gente precisou readequar, né, a nossa rotina para aquele quilo de açúcar. Antes era 4, 5 a 1 quilo. E aí a gente começou a colocar frutas cortadas na geladeira, a gente começou a parar de comprar tudo que a gente não queria comer, aí quando batia a vontade de comer, você tem que ir no mercado, não vai dar. E aí a gente acabava desistindo pelo custo de resposta que ia emitir. Sim. O que é isso? Controle de ambiente. Eu precisava comer saudável. Ambiente, Instagram é ambiente, amizades é ambiente, né? Então, através desse controle de ambiente que a gente consegue resultados. E só para dar mais um recado, pode ir. Pode sim, com certeza. Você que está nos assistindo, talvez você tenha já ouvido muitas pessoas falar assim, mude de pensamento, pense positivo, mas você tem uma experiência que muitas vezes você está tentando, fazendo uma força mental muito grande para mudar de pensamento, só que esses pensamentos até vão embora, usam estratégias e esses pensamentos vão embora, só que eles voltam depois. E eles voltam pior. E aí quando esse pensamento volta, você vai para as grandes fugas. Tela, álcool, distrações. E aí até você consegue eliminar os pensamentos, mas depois esses pensamentos voltam, porque eles fazem parte da sua história de vida. Eles assumem novas topografias. E aí você pergunta, Nixon, o que é possível fazer para resolver esses problemas dos meus pensamentos? Porque é eles que me aterrorizam. Dia 1º de novembro. Eita, vai ser. Despertar da consciência. Não, eu vou dar dicas importantes. As pessoas vão sair de lá realmente diferente. Eu tô com alta expectativa que as pessoas vão sair de lá diferentes. Com toda certeza. Eu tenho construído ao longo do tempo essa verdade, não é narrativa, essa verdade. A nossa vida é um processo de construção. E tem pessoas que lê um livro, ela já quer resolver todos os problemas da vida. A pessoa vai em um evento, vai em um culto, ela já quer resolver todas as coisas. Então, existe um processo. E a nossa sociedade hoje, ela tem muita dificuldade em lidar com o tédio. Muita dificuldade em lidar com o tédio. Estar presente, em realmente resolver. É justamente lidar com o presente, estar presente, investir nesse tédio, porque para algumas pessoas esse evento, vou ficar um dia inteiro sentado, ouvindo, palestra. Meu Deus, que saco. Ela prefere, beleza, você vai fazer o que nesse dia? Ficar no celular o dia inteiro. Assistir dorama o dia inteiro. Um sábado inteiro. Teve uma pessoa que eu me deparei, férias, tô nas férias, eu fui nas férias, e aí fez o quê? Rapaz, fiquei a mês inteiro em casa, as férias inteiras, 30 dias foi. Fazendo o quê? Assistindo dorama. Você tem noção do que é isso? Do que a nossa sociedade está vivendo hoje? Um estado realmente, né? Tá retroalimentando o seu estado de sabotagem. Vivendo. Esse propósito também é para essas pessoas. Então, assim, você vai aprender a lidar com o tédio, você vai aprender a estar presente, porque o processo é algo obrigatório para quem quer viver uma jornada de plenitude. Então, e outra coisa que também é importante é que de repente você está nos assistindo aqui, sendo convidado, e você está olhando para o Dr. Nixon e dizendo assim, não, mas essa questão da mente está muito bem resolvida. Dá uma olhadinha no seu propósito de vida e veja se está tudo muito bem estabelecido. Olha para a sua espiritualidade, vê se ela está te levando para um outro nível, se a sua conexão com Deus está bem, mas de repente você fala, não, a minha conexão com Deus está bem, o meu propósito está tudo legal, mas eu não estou bem da mente. Então venha. Nós temos, ainda tem a parte de saúde ainda para corroborar com tudo isso, porque se a saúde não estiver legal, ela tem impacto direto. Ela pode ter impacto direto na sua vida espiritual. Aliás, se você pegar a parte de saúde, a parte física do homem, pegar a parte mental do homem, a parte espiritual do homem, a parte de direcionamento do homem e a parte ligada às emoções, se uma parte desse quebra-cabeça ela sair, ela tem a capacidade de impactar em todas as outras. Então, a ideia de ter um coração ensinável e a humildade de entender que sempre há espaço para melhorar e que você pode se tornar uma pessoa melhor vivendo um dia em um ambiente onde a sua mentalidade vai ser turbinada de exercícios, de mensagens, de comunhão, né, com conteúdo que pode mudar toda a sua história. Um dia, é aquilo que eu sempre vejo o pastor Paulo falando, né? Uma
informação certa pode te levar a ter conhecimento para tomar uma decisão certa. E esta decisão certa, ela pode apagar, no sentido de trazer peso, diversas ou muitas decisões erradas que você tomou na sua vida. Então, um dia desse é para mudar tudo. Então, não fique pensando que isso aqui é para pessoas que estão vazio de todas as áreas, não. Se você está precisando de um desses aspectos, esse é o lugar, esse é o ambiente e a data dia 1º de novembro. E se você se acha completo, não tem problema, venha se completar ainda mais. Venha preencher ainda mais para que você possa transbordar na vida de outras pessoas. E tem um detalhe, né? Que o Paulo Yuri está sendo extremamente generoso, nos permitindo falar, mas ele também Vai ser. é um dos palestrantes, é especialista em inteligência emocional, vai estar complementando, né, todo o conteúdo que vai estar passando lá. Então, assim, todas as principais áreas do desenvolvimento para o despertar do ser serão trabalhadas lá. Então, não tem porquê, não tem desculpa para que você não participe. Depois de um convite desse, não tem realmente como deixar de participar. Eu só fiquei curioso para saber o seguinte. Você lembra daquela foto que tem em um grupo onde tem um personagem lá, que ele tá mais ou menos assim, uns 20, 30 quilos mais gordo, né? Com um barrigão assim. Aí depois ele posta a foto de hoje, tá com agora chipado, aquela coisa toda. Será que essa foto vai passar lá para estimular as pessoas, né? A taça. Deve. Essa foto deve estar lá. Rapaz, eu vou adiantar que o meu processo também eu vou colocar lá. Foram 20 e alguns quilos. Eu perdi e eu vou explicar, depois de despertar da consciência, o que é que me fez tomar as atitudes certas. Ali foi despertar da consciência. Foi, ali Na foi. prática, e é importante que a gente não está aqui falando de um lugar teórico. Sim. Né? Será um evento prático, né? O prático, porque Yuri aí, 23 quilos, Isso. eu 12 ou 13 quilos a menos, né? Então, a gente não está falando de coisas aqui que a gente aprendeu nos livros. A gente aplicou na prática, a gente aplica todos os dias e a gente tem experimentado os dias, assim, realmente de muito significado. Perfeito. Muito, muito bem colocado. Meus caros telespectadores, quase que não sai, mas tá. Vou acostumar isso aqui, vou ficar crânio nisso. Eu quero te agradecer por você estar aqui até agora, pedir que você clique aí nesse botão, se inscreva, ative esse sininho. Esse canal vai funcionar sempre de uma maneira recorrente aqui, trazendo conteúdo de valor, trazendo despertar a consciência para sua vida em diversas áreas. Vamos ter muitos outros encontros com esses personagens aqui e outros também que estarão sentados aqui conversando um pouco mais com esse propósito. Eu quero agradecer a todos os 3 aqui que separaram um tempo na agenda, né? Estiveram aqui no dia de hoje, foi muito enriquecedor. Inclusive, eu também aprendi muita coisa. É assim, ó, a gente aqui aprende, imagine quem tá na nossa retaguarda lá, ouvindo, assistindo parado, né? Como eu gosto de assistir meus podcasts, com muita calma e tranquilidade. Eu quero lhe agradecer, pedir que você ative o sininho e muito, 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 muito obrigado a você. Mais um Paulo Yuri Cast, o Despertar da Consciência. Até o próximo. Deus te abençoe.